CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Bom dia, chefe! Bom dia, seja muito bem-vinda, hein? Que honra falar com Porque você! nós aqui somos todos loucos um pelos outros, entendeu? É isso aí, a turma é boa, né, chefe? A turma é boa, muito boa. Vamos lá, hoje eu já Né? gostei dessa sugestão de receita, viu? Pudim, sou apaixonada por doce, já tenho certeza que vou fazer. Olha, o pudim, a base do pudim brasileiro, porque pudim, na verdade, os que a gente chama de pudim aqui no Brasil, não é pudim. Isso é uma flan, tecnicamente, tá? Tecnicamente curioso. chama-se flan. E tem um clássico chamado creme caramel na França, que é famoso. O pudim verdadeiro é uma sobremesa inglesa feita com pão, que não tem nada a ver com o pudim de pão brasileiro, Olha só. tá? São pedaços de pães, geralmente brioche, ou então até mesmo panetone, que eles misturam com uma calda de creme de leite fresco, com açúcar, com frutas cristalizadas, com especiarias. Eles fazem uma calda disso, joga nesse pão, deixa o pão absorver, o pão todo em pedaço, né? Eles cortam o pão todo em pedaço, deixa o pão, coloca o pão naquela forma de bolo inglês, aquela forma de fazer pão de forma. Sei. Aí mistura esse pão com essa calda que leva baunilha, especiarias, um monte de coisa, frutas cristalizadas. E aí deixa o pão quietinho ali até o pão absorver todo esse líquido. Aí eles levam no forno, polvilha com açúcar em cima e levam no forno para assar. Deve ser bom E isso, hein? aí ele, quando sai do forno, ele serve com uma calda que eles chamam de stick toffee. Que, Olha, na verdade, é a bacana. nossa calda de pudim, do jeito que a gente faz, com açúcar derretido, um pouquinho de água. E quando tá aquela calda de pudim, ele joga um creme de leite fresco. Aí forma aquele caramelo, Nossa, que certo? delícia. O caramelo, parece com uma bala que antigamente chamava bala toffee, Uhum. uma bala de caramelo. Por isso que chama stick toffee, porque ele estica, assim, ele estica igual um caramelo mesmo. Então, esse é o pudim verdadeiro. Agora, o nosso pudim aqui no Brasil é basicamente a mesma coisa, quase sempre é leite condensado, leite, ovos. Alguns, como eu, às vezes colocam um pouquinho de maisena para dar uma certa segurança nele, né? E porque o leite hoje em dia não está como o leite antigamente, que tinha um teor de gordura legal, que segurava bem isso. Então, às vezes, a gente coloca um pouquinho de maisena para segurar, ou então alguma coisa, se for fazer um pudim de queijo, não precisa da maisena, por exemplo. Mas um pudim normal é bom. E eu Bacana, é estou sempre diferente. inventando moda. É, e a Eu estou maisena sempre eu nunca inventando. tinha visto na receita, não. Legal, chefe. Eu boto suco de laranja, eu boto as coisas, aí eu faço pudim de laranja, pudim de tudo. E aí tinha sobrado castanha do Pará, falei, eu vou fazer um pudim de castanha do Pará. E a receita para 8 porções é muito simples. É uma lata e meia de leite condensado. Hoje não usa mais lata, é uma caixinha, né? Até acha lata, mas normalmente é uma caixinha. E uma xícara e meia de chá de leite, quer dizer, sempre que você vai fazer o pudim, leite condensado e o leite é a mesma medida. Aí coloca 2 colheres de sopa de maisena, que a maisena é um amido de milho, ele ajuda a segurar, porque às vezes você vai assar em banho-maria, o pudim ele talha, porque o leite não tem gordura suficiente, então você precisa de alguma coisa para segurar, por isso que a gente bota maisena. 4 ovos, uma xícara de chá de castanha do Pará picadinha. A castanha do Pará parece que mudou de nome, agora chama castanha do Brasil, mas é a mesma coisa. Você pica ela, não picadinha demais, não. Não precisa ser Picada nos triturada, pedacinhos. né? Não tem que ser Pedacinhos. triturado, isso. E castanha para enfeitar. Essa castanha para enfeitar, você pode colocar ela crua, assim, ela do jeito que ela vem, picada, ou ela inteira, ou você pode até caramelizar ela se você quiser também, entendeu? É jogar por cima, não tem problema não, isso é só para enfeitar. A calda é aquela calda clássica, uma xícara de chá de água, uma xícara de chá de açúcar e meia xícara de água. Então a primeira coisa que a gente faz é a calda, né? Na panela você dissolve o açúcar na água, cozinha em fogo bem baixinho, sem mexer, para deixar cristalizar até formar um caramelo dourado. Quando formar esse caramelo, você pega aquela forma de pudim, que tem um buraco no meio de 22 Sim. centímetros, que era padrão, e forra o fundo e as laterais com essa calda, certo? Agora, tem um ponto ideal do caramelo? Ele tem um truque para não amargar? Eu faço mais no olho mesmo, tá? Então eu faço mais no olho mesmo. Os confeiteiros devem ter algum macete de. Eles têm até negócio de medir temperatura, sabe?
pessoal de confeitaria é tão especialista que eles medem até a Nos mínimos temperatura. Eles detalhes, têm né? medidor de temperatura de caramelo, é. Eu vou mais no olho mesmo. Quando tá aquela calda que não tá muito escura, eu uso ela. Não, não tenho assim. Ele amarga quando queima, né? É, Então, se verdade. você não deixar queimar, não amarga. Aí, bom, aí nessa forma você unta com isso, forra com isso, né? Aí no Uhum. liquidificador você bate o leite condensado, o leite, a maisena, os ovos, até ficar bem homogêneo. O outro macete. Toda vez que você vai fazer um pudim, evita que ele tenha espuma. Porque quando ele liquidifica, por causa da clara, Uhum. forma espuma. Então, ou você deixa isso descansar um pouquinho ou tira a espuma. Por quê? A espuma faz furinho. Furinho é Ah, muito sim. bonitinho no pudim, mas tira a textura. Olha só. Entendeu? Que bacana. Essa eu não Então, sabia, não, chefe. quando você liquidificar, forma aquela espuma, você tira a espuma, certo? Curioso. Gostei Aí da você dica. junta as castanhas, mistura a castanha com colher, não precisa bater mais para não quebrar, né? Aí despeja na forma caramelizada, em forno médio. Forno médio é 200, 180 graus. Eu gosto de colocar pudim na faixa de 160, 180 graus em banho-maria, tá? Uhum. 180 graus, mais ou menos, no máximo. E aí você deixa aí, tá aí dizendo aí 50 minutos, mas é até firmar, né? Como é que você sabe que firmou? Você vai ver que ele vai dar uma dourada por cima, mais ou menos. Vai com um palitinho, enfia. Se o palitinho sair limpinho, é porque ele está cozido. Se não, você tem que deixar assar mais um pouquinho. Certo? É isso. Uhum, certo. Que o banho-maria? Porque a flan, a temperatura ideal de cozinhar flan é 180 graus. Entendendo? Então, dentro dela tem que Uhum. estar 180 graus. O banho-maria, a água está. Às vezes você bota num forno, a temperatura do forno é muito alta. A não ser que seja um forno que tenha vapor, chamado forno combinado, aí Uhum. você não precisa nem de botar banho-maria. Você vai ter 180 graus. Num forno comum é muito difícil você controlar 180 graus, porque ele é muito seco. E a gente bota o banho-maria, que ajuda a dar um pouco de umidade. Aí você fala, mas no banho-maria a água não ferve? Ela ferve, mas dentro do pudim, dentro da flan, está 180 graus, 185, que ele suporta bem essa temperatura e não desanda, É, certo? para não correr o risco de ressecar também, né, chefe? Exatamente. Aí você deixa esfriar, a gente tira, tira do forno, deixa esfriar, leva para a geladeira umas 3 horas, que pudim é bom sempre geladinho. Desenforma na hora, se precisar. Se não soltar muito fácil, se aquece um pouquinho em volta e decora com as castanhas e serve. É uma coisa ótima para domingo, já que nós estamos num sábado. Eu acho o pudim a sobremesa perfeita e familiar no domingo. Eu acho que a influência que eu tive da minha mãe, que minha mãe inventava pudim de tudo quanto é tipo, era pudim e manjar, manjar de coco. Lá em casa eu quase sempre tinha esse E negócio. eu tenho uma memória afetiva também com essas sobremesas, com esses doces, porque na minha casa, nos almoços de domingo, também eram típicos esses pratos É. terem essas sobremesas depois do Quando almoço eu em vim morar em família. Vitória, que eu vim morar em República, que eu não sabia cozinhar ainda, eu ia para as padarias, comer pudim de padaria. Muito É bom, bom pra caramba. É bom pra muito caramba bom. pudim de padaria, né? E, Mas é muito fácil. A receita é muito fácil. Aí você pode inventar também, né? Só tô te dando uma base do pudim. aham. Agora, tem algum segredo para fazer um pudim perfeito? Bom, o segredo é que eu te falei. Para mim, o segredo, primeiro, é bater bem e Uhum, tirar a espuma, uhum. tá? Porque a partir do momento que você ou deixa a espuma sumir sozinha, ou você tira, o pudim de um furim é lindo para fotografia, tá? Mas quando você vai comer, ele perde muito da textura, porque ele tem ar dentro. O outro É. não, tem aquela textura aveludada de pudim, né? Então, esse é um segredo para mim. O outro segredo é exatamente o forno. Banho-maria, 160, 180 graus no forno. Não bota forno muito alto, porque pudim você tem que ter paciência. Não, a temperatura interna não pode passar de 180 graus. Entendeu? Então essa é a Não dica. ela desanda toda. Uhum. Agora, a geladeira é por 3 horas. É o mínimo ou é o ideal? Não, 3 horas é o mínimo, né? É só para gelar, né? Para ele firmar, né? Porque ele Uhum. sai dali, ele é uma franja. Mesmo que ele esteja cozido, ele está molengo, né? Ele está mole, né? Se você tirar para comer, ele desmonta todinho. Você tem que esperar ele endurecer um pouquinho. Tá bom? E qual será que é o erro mais comum das pessoas, hein, chefe, na hora de fazer o pudim? Porque tem muita gente que fala, poxa, tentei e não deu certo. Alguma coisa desandou. Eu acho que é assar em temperatura muito alta ou É. assar pouco tempo. Uhum. Entendeu? Não pode ter pressa. Cozinha não pode ter pressa, tá? Ah.
Você Mas deu água não na tem boca. pressa. Pudim crocante de castanha, Por isso gente. que eu brinco. Nossa, Não, bom é demais. gostoso. E podia ser de castanha, podia ser de nozes, podia ser de avelãs, podia ser de amêndoas. Pode Qualquer variar. uma dessas castanhas que a gente tem por aí, Muito né? bom. O pudim já é É, paixão do brasileiro, né? Quando entra uma castanha, então eu fica melhor acho, ainda. eu acho. Nossa, fica da crocância, né? O Claude Turagro fala uma coisa muito interessante. O Claude é um dos chefes que eu mais admiro. Ele diz que sobremesa tem que ter contraste ou ter crocância. Contraste quer dizer, por exemplo, um quente com um frio. Você faz uma banana flambada com sorvete, por exemplo, entendeu? Ou então você tem um crocante, porque como é a última coisa que você come, aquilo tem que massagear o cérebro para você ficar lembrando da refeição que você fez. Eu acho Olha genial só, essa que legal. definição dele. Muito legal, muito legal. E é É desse igual ele jeito fala, mesmo. é igual ele diz, a entrada sempre tem que ter um pouco de acidez. Por quê? Uhum. Uma salada que tem um toquezinho de vinagre. Por quê? Porque a acidez aumenta a produção de suco gástrico, de saliva. E você fica salivando e, consequentemente, facilita a digestão. Ele prepara o organismo para receber a alimentação que vem. O Claude não só sabe cozinhar, como ele entende bastante fisiologia É verdade. alimentícia. Interessante, gostei, gostei. Faz sentido mesmo. Não é? Total. Chefe, obrigada por mais um sábado aqui com a gente. Sábado que vem tem mais, né? Mas só te lembrar uma coisa. Você sabe Conta. que tem gente que às vezes. Você sabe que um grande número de ouvintes nossos, as pessoas estão dirigindo. Sim, E aí não consegue ver, ou, guardar a receita. Então, eles podem achar essa receita no nosso site, isso mesmo. ou CBN então pode Vitória. ouvir no podcast, Lógico, né? vamos lá. Vamos E reforçar cbnvitoria.com.br. Você pode acompanhar daqui a pouquinho essa receita completa, chefe. exatamente que no podcast você não só vê a receita, está lá escrito, mas como você pode enviar para outras pessoas, você pode ver essas dicas que a gente dá por fora, e o mais gostoso que é ouvir essa conversa fiada nossa, que é muito melhor que a receita, né? Ah, bom demais, bom demais. Então, olha, se você perdeu algum ingrediente, quer saber sobre a receita completa, tá no carro, tá dirigindo, ou tá ali já na cozinha com tudo pronto, quer ouvir de novo, perdeu alguma parte? Pois é, daqui a pouquinho no nosso site essa entrevista estará disponível. Você pode ouvir também no site, em podcast, nas redes sociais também. Vamos disponibilizar toda essa entrevista para você conferir, já guardar a receitinha para poder fazer naquele almoço de domingo gostoso em família. Né, chefe? Não é isso? Chefe, olha, o primeiro é te desejar boas-vindas ao nosso grupo, tá? Obrigada. Você tem um lindo nome, Juliana, não é isso? Isso mesmo. Pois é, não sei porque é coincidência o nome da minha filha, Olha mas que bacana. Minha xará. seja bem-vinda. Obrigada, Juarez. Você é um querido. Obrigada. Tchau, Um beijo, tchau. tchau, tchau.